Atentamente eu estava ouvindo o discurso de Vossa Excelência e Vossa Excelência tem muita razão e deve, sem nenhuma dúvida, voltar a essa casa, voltar à tribuna e concluir, porque essa é uma hora de muita preocupação e de muita reflexão. Eu acho que eu desde quando entrei aqui, eu venho insistindo que eu tenho muito medo dessa crise tomar um sentido, senador Collor, ex-presidente Collor, que a gente depois não possa mais o controlar. Controlar no sentido de que a democracia tem que ser preservada em todos os sentidos, que não haja injustiça, até com Vossa Excelência, que tiraram da presidência, depois Vossa Excelência provou a inocência de Vossa Excelência. Então, às vezes, o afocadilho é muito perigoso, né? É preciso que, às vezes, uma decisão política não venha colocar em xeque toda uma estrutura democrática nesse país. Porque, nesse exato momento, ninguém goza de credibilidade. Não é só o executivo, o legislativo principalmente. E o judiciário não está longe disso. O judiciário está totalmente envolvido nessa falta de credibilidade por tudo que a gente vê a todos os momentos. E, de repente, por fragilidade de um setor, de outro, aí começa uma das perder o sentido dos poderes querer fazer a pauta de procedimentos de A e de B. Então é preciso que esse momento a casa aqui não tenha muita tranquilidade para que esses assuntos sejam amplamente discutidos. Eu dizia isso, que a crise que ela começa a tomar corpo, é uma crise que a gente vivenciou, buscando um exemplo muito mais distante do Getúlio, era que naquele momento ele não tinha, ele ficou quase que sem alternativa, um homem que já tinha sido deposto, voltou no braço do povo, reconstruiu a sua história, de repente vê tudo aquilo, até por erros de A ou de B ou de C, começar a desmoronar, ele preferiu, como bem disse ele, sair dessa vida e entrar na história e que o exemplo dele sirva até hoje, que a gente não permita que essa casa ou o Brasil volte a incorrer no erro. Mas eu queria também aproveitar e conversar com o senador José Medeiros, do Caburaí ao Chuí, não é mais Oiapoque, Oiapoque saiu, Vossa Excelência. Né? É Roraima, né? Agora está lá, Caburaí é um dos pontos mais extremos, que é o Caburaí, em Roraima, o Chuí, no Rio Grande do Sul. Mas hoje, senhor presidente, eu também, antes de entrar diretamente no meu discurso, eu quero aqui, tive esse final de semana no estado de Roraima, e Roraima, não diferente dos outros, um estado ainda o menor estado da federação, uma população pequena, um estado grande, mas com suas complexidades. O estado tem mais contribuiu para essa nação em termos, por exemplo, de terras disponíveis, de terras ambientais, tanto nas áreas indígenas quanto nos meios, as terras para unidade de conservação. De repente, o estado de Roraima precisa, como todos, eu vejo o Rio Grande do Sul, que é um estado mais consolidado, de um povo mais consciente, de um trabalho mais materializado dentro do país, a gente vê o Roraima passando por uma grande crise. Nós estamos com greve dos professores e a greve dos professores indígenas. E nós tivemos ali conversando com os professores, conversando com as lideranças, no sentido de a gente pacificar para que volte à normalidade. E a governadora, de forma muito democrática, cedeu a várias proposições, né, uma proposição atingiu um alto grau das proposições dos professores indígenas, e uma greve que poderia até nem existir no estado de Roraima, por várias razões. Primeiro, faltou diálogo no atual governo entre a secretária e o povo indígena. Mas, segundo, assim como a saúde hoje indígena ela é federalizada, a educação, senador Cristóvão, indígena tem que ser federalizada. Um exemplo aqui, rapidamente, sem números tão precisos. Por exemplo, nós temos 300 e poucas escolas no estado. 200 e tantos são indígenas, para servir a base de 10 a 15 mil alunos.
as 100 outras são para os povos não indígenas, que servem 60 mil alunos. Ou seja, como há muitas comunidades indígenas, e cada comunidade quer ter o seu grupo, quer ter a sua escola, e o Estado pequeno não vai acabando não suportando, vai acabando não dando a manutenção e toda aquela assistência necessária. Então é preciso federalizar. Agora, federalizar com responsabilidade. Não pode fazer como fizeram, federalizando a saúde indígena, e hoje virou um âmbito de corrupção, de roubalheira, né? As pessoas até se matam para disputar o tráfico aéreo, né, dessas unidades de saúde, que hoje é um monte de dinheiro que é colocado, mas que no logístico esse recurso não chega para servir de remédio, de médico, enfim. Então, é uma saúde de péssima qualidade. Hoje, no meu estado, por exemplo, as pessoas indígenas são atendidas graças ao sistema, ao programa Mais Médicos, porque se fosse pelos recursos, que são muitos, senador Collor de Mello, não chegaria nas mãos das pessoas. Então, o desvio é muito grande. Eu queria aqui, senhor presidente, hoje, já um pouco atrasado, mas nunca é tarde, né, para a gente fazer uma lembrança. Alguns dias atrás, presenciamos aqui em Brasília a 5ª edição da Marcha das Margaridas. Foram, segundo os seus organizadores, mais de 70 mil mulheres, trabalhadoras rurais, caminhando pacificamente em prol do desenvolvimento sustentável, com justiça, autonomia, igualdade e liberdade. Sua inspiração tem origem na líder sindical Margarida Maria Alves, covardemente assassinada na frente de seu companheiro e de seus filhos, no dia 12 de agosto de 1983. Seu único crime foi defender uma sociedade mais justa e igualitária. Aos que a combatiam, ela sempre dizia: prefiro morrer na luta do que morrer de fome. Margarida Maria Alves juntou-se assim aos outros grandes mártires dos oprimidos deste país, como Chico Mendes, Zumbi dos Palmares e a irmã Doroteia, que deram suas vidas em defesa da justiça social, do meio ambiente e da liberdade. Sua luta nunca foi em causa própria. Ao contrário, defendem a melhoria da vida de milhões de brasileiros. E é com satisfação que digo desta tribuna: Margaridas, a luta de vocês não tem sido em vão. Em 2011, por exemplo, elas reivindicaram unidades móveis, senador Capi, para que as mulheres do campo, na floresta e das águas, recebessem informação e atendimento para a superação da violência. Desde então, em apoio a essa reivindicação, o governo federal entregou, senador Cristóvão, 54 ônibus para estados e municípios e uma agência barco ao arquipélago de Marajó, com o objetivo de levar informações e políticas públicas para as mulheres, ajudando-as a superar a violência e romper o famigerado Pacto do Silêncio. No encerramento da marcha este ano, ao som da Aquarela do Brasil, senhor presidente, no Estádio Nacional Mané Garrincha, as Margaridas ouviram da presidente Dilma um anúncio de algumas medidas concretas em atendimento às suas reivindicações. Entre essas medidas, senhoras e senhores senadores, quero aqui destacar a criação das patrulhas rurais Maria da Penha e a formação de 10 mil promotoras legais populares para a prevenção e enfrentamento da violência e do feminicídio nas áreas rurais. Além disso, a presidenta Dilma ainda assumiu de público o compromisso de intensificar as ações de atenção integral à saúde da mulher, do campo, da floresta e das águas, por meio de consultas clínico-ginecológicas e de exames preventivos. Os compromissos da presidente Dilma com a luta das Margaridas não param por aí. Ela ainda assinou decreto com as novas regras do Programa Nacional
do crédito fundiário e anunciou a construção de 1.200 creches ou módulos de educação infantil no meio rural, 100 mil cisternas para alimentar os quintais produtivos agroecológicos e 109 unidades odontológicas para o campo, sendo 7 exclusivas para as comunidades indígenas. No enfrentamento da mortalidade materna no meio rural, a presidente Dilma afirmou que irá realizar a capacitação de mais de 200 parteiras. Conjuntamente a essa capacitação, o governo ainda irá distribuir um kit com roupa especial para o atendimento pós-parto. Esses são apenas alguns dos pontos anunciados pelo governo em resposta às demandas das Margaridas. Infelizmente, não foi possível atender a todos os pedidos, mas foi construído um consenso nesses pontos a partir da análise responsável daquilo que, de fato, o governo poderia atender e de muitos outros diálogos. As Margaridas já conquistaram muito nos últimos anos e, com certeza, ainda avançarão muito mais. Cada conquista, senhor presidente, parte da natureza humana buscar o progresso e o aprimoramento. É natural, ninguém deseja a estagnação. Quero, portanto, aqui desta tribuna, em nome do povo do meu estado, Roraima, felicitar as Margaridas por suas conquistas e solidarizar-me com a sua luta em prol de uma sociedade mais justa, democrática, livre, sustentável e igualitária. Parabéns a todas as Margaridas. Era o que eu tinha, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, a declinar aqui dessa tribuna. Meu muito obrigado.